Eu queria começar por chamar, precisamente, ao palco a Ministra da Cultura do Brasil, Ministra Margarete Menezes. E o Ministro da Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva. Funciona? Funciona. Eu queria começar por vos dizer que o Fernando Pessoa um dia disse que o homem sonha, a obra nasce. E a Manuela Judice, que é a secretária-geral da Casa da América Latina, pode comprovar o quão verdadeiro isto é. Há apenas 2 meses, num evento aqui neste mesmo espaço, que envolvia também portugueses e brasileiros, sobretudo do setor das telecomunicações, da televisão e da rádio, num dos intervalos, eu dirigi-me à Manuela e disse: Manuela, e que tal fazermos algo em torno da cultura que aproximasse os dois países e que pudesse ser um diálogo permanente entre os dois países? A Manuela respondeu: a ideia é fantástica, adoro, Ricardo, o espaço é vosso, agora juntem as pessoas, as vontades. E, portanto, esta sala cheia, que está cheia não apenas porque os dois estão cá, e isso já seria razão suficiente para a sala estar cheia. A sala está cheia desde as 9h30 da manhã, parámos 1 hora para almoçar e sucederam-se painéis, discussões, reflexões absolutamente fantásticas sobre temas tão diversos quanto o cinema e o audiovisual, sobre a música, sobre o património histórico, cultural, humano e o turismo, e em todos eles há um denominador comum, que é o denominador de que há uma sede de aproximação e de reaproximação cultural entre Portugal e o Brasil. E, portanto, era exatamente esse o leitmotiv, a maior motivação que aqui hoje nos traz, e, portanto, era exatamente com base nisso, porque o Milor Fernandes um dia disse que quem fala demasiado, muitas vezes fala de coisas que ainda não aconteceram. E, portanto, eu, no caso concreto, não vou falar mais nada e queria só terminar dizendo o seguinte, agradecendo à Casa da América Latina, à Manuela Judice e a toda a sua administração e a sua equipa, que foi absolutamente fantástica, e agradecer a alguns dos patrocinadores, ao Brasil Música e Artes, à BMA, agradecer à Audiogeste de Portugal, agradecer à Visa Press de Portugal e, não menos importante, agradecer ao Fábio Sesnic e à Sesnic Advogados e todos estes, e em particular também ao António Grassi, que sem ele também muito do que aqui está não teria sido possível. E, portanto, dizer-vos que este é apenas o primeiro de muitos diálogos, e o diálogo tem um sentimento de pertença, mas de permanência. E, portanto, que daqui a um ano os dois se possam reencontrar algures no Brasil ou nos Brasis e que deem continuidade àquilo que gente de boa vontade aqui hoje pretende fazer. Portanto, dando desde logo a palavra à Ministra Margarete Menezes para fazer uso dela e, em seguida, ao Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Por favor, Ministra. Olha, boa tarde a todos, a todas. É realmente muito prazer para mim, né, estar aqui participando desse seminário. Quero um abraço ao ministro que está aqui do meu lado e a todas as pessoas aqui presentes, né? Nesse movimento que estamos vivendo agora no Brasil, dessa animação que esquenta nosso coração e a nossa alma pela retomada, pelo retorno do Ministério da Cultura do nosso país. Durante os anos que passamos há pouco, nos encontramos em momentos assim muito duros, um verdadeiro deserto mesmo, né, que para além de não termos o ministério montado,
também atravessamos a pandemia numa situação de totalmente desprovido de atenção, de políticas públicas, de algum socorro, né? Todos sabemos que foi o primeiro setor que parou, né? O setor da produção artística, cultural, turismo, tudo que dizia respeito à interação de pessoas no mundo inteiro. E no Brasil foi muito difícil para nós, porque além de não termos como trabalhar, por que trabalhar também no momento da pandemia, não era possível, mas também não tínhamos um aporte, porque não tínhamos ministério e não tínhamos políticas públicas para aquele momento. Foi muito duro e com a sensibilidade do presidente Lula, que um primeiro ato do seu governo foi trazer de volta o Ministério da Cultura. O setor cultural se mobilizou de uma maneira tremenda e lá criamos um mote, um motivo, de uma mensagem que dizia: ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém soltou a mão de ninguém, e foi também o setor cultural, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Brasil, teve uma grande mobilidade, eu quero achar a palavra melhor, mas uma grande mobilidade, e muito responsável pela eleição do presidente Lula, pela volta da democracia, pelo retorno dessa esperança e por estarmos também voltando à cena internacional. E o que culmina, né, esse é o primeiro seminário fora do Brasil, e que bom que é aqui em Portugal. Então, para mim é uma grande honra estar aqui, junto com representantes do Ministério da Cultura do Brasil, né? Estamos aqui com o Leandro Grassi, a Maria Marighella, a Joelma Oliveira, o Fabiano Piuba, tem mais algumas pessoas do Ministério que eu agora não estou lembrando o nome agora pela emoção, mas que é muito importante para nós. E Portugal, sendo esse país que a irmandade dessa cultura nossa, ela é perene, né? Pelo fato, pela história, a história propôs isso, e o Brasil, nesse momento novo, nesse novo ministério, ele vem buscando atender a sua população, no sentido da sua diversidade cultural, reconhecer nosso legado também dos povos originários do Brasil, esse espaço, esse lugar necessário, entender essa cultura, entender esse legado. São mais de 200 línguas, né? 200 expressões linguísticas dos povos originários do Brasil. Também o legado do povo afro-brasileiro, que chegaram naqueles tempos idos, mas que, com a sua cultura e diversidade, uma diversidade cultural imensa, também forjou essa identidade, e a mistura de todas essas linguagens, com mais a linguagem de Portugal e de outros países europeus também, que no tempero, forjando a história, com suas arguras, com seus conflitos, mas com a realidade. E a realidade da vida, ela não é uma coisa palpável, porque os acontecimentos são... os acontecimentos do mundo, as histórias dos seres humanos, elas não são criadas só pela nossa imaginação, é a vivência. E a vivência, às vezes, supera expectativas. E nesse caldeirão cultural de encontros de culturas, de etnias, que trazemos essa identidade do povo brasileiro. E a partir do momento desse governo do presidente Lula, está nos dando oportunidade
de trazer uma nova maneira de fazer essa cultura, porque queremos a nossa diversidade sendo representada com toda a sua força, toda a sua potência. Então, é esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, é com esse pensamento também que nós, no Ministério da Cultura, estamos trabalhando. Queremos retomar aquilo que foi interrompido, a falta de sensibilidade para o valor da cultura que ficou escrito no governo passado foi gritante, mexendo assim com o sentimento da gente que trabalha com isso, né? Eu sou uma artista da música popular e que o meu viver, o meu fazer, que foi construído, a minha carreira tem 36 anos de carreira e construí essa carreira fazendo. Passei por momentos de não ter gravadora, fiz o meu selo e todas as coisas que eu vim conquistando foi cruzando esses desertos, mas criando as minhas oportunidades. Então, por isso também eu vejo esse momento quando eu fui convidada pelo presidente Lula para estar nesse lugar, não só a questão da representatividade de ser uma mulher negra, de ter essa condição de origem afro-indígena, mas também pela experiência, pela vivência, por entender o setor. Um setor que, lá no Brasil, temos 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na cultura, foi a última pesquisa, e geramos 3,11% do PIB desse país. E a nossa prerrogativa é 4% do imposto só que é possível que temos de investimento. Então, para o tamanho que para o que significamos, é muito pouco para o resultado que temos. O Brasil é uma potência, a cultura brasileira é uma potência, se faz com uma diversidade imensa, é incrível, você chega em cada região, em cada cidade, tem desde a questão da comida, né, até a maneira de vestir, até a maneira de se portar, o ritmo musical, e tudo isso traz essa integração, tem uma linha que nos liga nacionalmente. Então, essa língua portuguesa, essa língua brasileira, essa língua mágica e profunda, que é uma língua que tem uma característica incrível de uma antiguidade e de uma modernidade. É uma língua que ela se adapta, que é o português. Essa é a nossa grande língua-mãe. E nós estamos felizes, eu particularmente, de estar aqui, ver esse seminário acontecer e ter essa esperança, porque agora é mais prático, é mais fácil da gente continuar mantendo esse diálogo entre Brasil e Portugal. Espero que seja realmente o primeiro de vários outros encontros aqui, lá no Brasil, e que possamos estabelecer mais e mais fazer cultural, eventos culturais, intercâmbio. É esse momento agora, eu acho que é um momento que precisamos aproveitar esse novo horizonte, porque é a gente que constrói, com esperança, com renovação, porque, como diz uma música que nós temos muito famosa no Brasil, o novo sempre vem, e o novo vem, mas ele não vem sozinho. Quando ele vem com profundidade, quando ele vem com ancestralidade, ele vem também forjando o futuro. Então, eu acho que nesse momento agora nós podemos ter um futuro novo. Basta a gente também querer abrir nosso coração e traçar essas novas metas para esse encontro, para essa ponte, para esse movimento novo entre Brasil e Portugal. Então, essas são as minhas palavras. Obrigado. Antes de dar a palavra ao Ministro Pedro Adão e Silva, referenciar a presença, que é naturalmente para todos nós prestigiante, o embaixador de Portugal no Brasil, o embaixador Luís Faro Ramos,
que desde há várias horas nos acompanha e, portanto, mostrando bem não apenas o interesse pessoal, que eu sei que é muito, mas também institucional, para quem nos representa no Brasil. Ministro Pedro, antes de passar a palavra, porque há aqui há mensagens belas, além de irrelevantes, porque às vezes são relevantes, mas não são belas. E há coisas que, quando são relevantes e são belas, vale a pena serem reiteradas e recordadas. Foram ditas coisas como, neste caso uma citação, mas que a sua secretária do audiovisual disse: a criatividade humana é fundamental para adiar o fim do mundo. A Maria Marighella, a dado momento, dizia que havia um mar de oportunidades que nos aproxima, pontos em construção, e recordou que estamos às vésperas do 25 de Abril. E o significado que o 25 de Abril tem, não apenas para nós portugueses, mas para vocês brasileiros e para a cultura brasileira e para a língua portuguesa em geral. Depois a música como elemento, talvez o elemento mais visível, e a ministra é uma artista musical. O ministro é um melómano, ele é um conhecedor profundo da música e, portanto, vocês têm uma simbiose. E a música é, talvez, a parte mais visível da cultura brasileira, pelo menos para nós aqui em Portugal. E a Carminho, que é uma referência hoje mundial nossa, disse uma frase que o fado não tem que ser apenas um exercício de memória. E, portanto, isto tem a ver com a reinvenção da música, a reinvenção da tradição. E depois falou-se aqui de património. Falou-se da Lei Rouanet, recordou-se a sua importância, a sua relevância, e o património que é humano, que é cultural, que é histórico, que é natural também, que pode ser matrimónio em vez de património, que gera turismo e o turismo alimenta o património, ou seja, há aqui uma retroalimentação muito importante. E a seguir, no painel, que eu espero que possam também ainda ter tempo de acompanhar, o último painel sobre mídias, num tempo de desinformação, num tempo de fake news, em que com certeza muito se falará sobre a ponte, e usando a língua portuguesa como ponte uma vez mais. Ministro Pedro Adão e Silva, tem aqui matéria de sobra para a sua fala. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Queria naturalmente cumprimentar a Margarete Menezes, o embaixador Faro Ramos e também a Manuela Judice, e dizer que é mesmo uma enorme alegria ter o Brasil de volta. E é uma alegria poder receber-vos, sentir esta vossa alegria, o vosso entusiasmo, a vossa esperança, e o entusiasmo e a esperança são qualificativos da democracia. E eu não podia estar mais satisfeito, como Ministro da Cultura, ter este momento e esta oportunidade de vos receber e de receber a Margareta em particular. Acho que depois deste interregno que foi demasiado longo para todos, é mesmo muito bom ter o Brasil de volta e ter o Ministério da Cultura de volta no Brasil. Acho que isso é um sinal de enorme importância, de grande alcance, de enorme importância o significado de terem esta delegação tão vasta e que dá bem conta e dá sinal da importância que o Brasil hoje atribui à cultura, às políticas de cultura e ao Ministério da Cultura. Isso é motivo de enorme satisfação e eu julgo que este é o momento, estes dias que vamos ter de contacto, os dois em particular, por um lado, um sinal desse empenho, mas também um momento de aprendizagem e de descobrimento mútuo. E queria muito sublinhar esta ideia do descobrimento e do descobrimento mútuo, porque há algo que para mim é evidente, o Ricardo dava conta disso quando vos contava que eu tenho uma particular relação com a música, porque eu diria que não é preciso ser português para se ficar e para sentir esse deslumbramento com a cultura brasileira. Acho que isso é uma cultura que expande as capacidades e os limites do nosso universo cultural, e talvez isso seja a coisa mais extraordinária, mas se esse fascínio que existe, e é um fascínio real, material, com o Brasil, eu diria que atravessa todos os povos, em Portugal é diferente. É diferente e porque temos esta relação mais estreita, fundada naturalmente na língua, e já direi qualquer coisa sobre isso, mas não posso deixar de vos dar conta, porque há muitos brasileiros aqui,
como esse fascínio e esse deslumbramento particular, que é olhar para o Brasil desde Portugal, é algo que nos diz qualquer coisa sobre nós, porque mostra as potencialidades quase ilimitadas de expandir o campo de possibilidades criativas e artísticas a partir de uma língua que é aparentemente a mesma. E eu acho que isso é muito interessante, a ideia desse jogo de diferenças que há entre nós, e que é um jogo de diferenças que afinal serve para mostrar e revelar as potencialidades da criação artística e desde logo a criação em torno do português, dessa mistura de linguagens. Há pouco aqui falava-se de alguma canção, eu estava-me a lembrar daquela canção já bem antiga do Caetano, em que, a propósito do património e do matrimónio, em que ele já dizia, não é? A língua é a minha pátria, mas eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. E, portanto, eu diria que não é matrimónio, nós precisamos é de algo mais próximo da frátria. E, aliás, um dos momentos, para mim... Um dos momentos, para mim, particularmente emocionante destes dias é também a entrega do prémio Camões ao Chico Buarque. E é caso para dizer que, finalmente, citando de novo o Caetano, que o Chico Buarque nos resgate. E é mesmo isso que está aqui em causa, e essa ideia daquilo que nós podemos construir e de explorar na diferença estas potencialidades, por um lado, de conhecimento daquilo que somos, mas, por outro, daquilo que podemos criar e daquilo que podemos ser. A cultura é um fator de identidade, é um fator que serve para derrubar barreiras. A cultura é uma arma poderosa. É uma arma poderosa para derrubar as barreiras que parecem mais fortes e mais intransponíveis, sejam barreiras sociais, económicas, sejam barreiras geográficas, mas é também um enorme fator de identidade. A cultura é certamente aquilo que fomos e por isso é aquilo que somos e, no essencial, é aquilo que vamos ser. E nós só nos construímos e só nos projetamos para o futuro se tivermos capacidade de olhar para aquilo que somos na sua pluralidade e na sua diversidade. E por isso é para mim um enorme orgulho esta relação, este vínculo, testemunhar estes dias que vamos viver, ainda para mais no contexto também próximo dos 49 anos da nossa democracia, quando nos aproximamos, iniciamos, na verdade, terça-feira o caminho para meio século de democracia, que são outros 50 anos que queremos pelo menos para a frente, mas eu diria que também temos de saber estar à altura deste orgulho da história partilhada, e não esquecer que se temos uma história partilhada é porque ela é também o resultado de uma história de violência da forma como os europeus chegaram à América do Sul, e acho que esses processos históricos de longo alcance, complexos, cheios de contradições, devem ser encarados precisamente enfrentando essas contradições e essa complexidade. E julgo que os 50 anos da nossa democracia, a história longa que temos desta relação, é também algo que nos permite olhar para essa história com os nossos olhos, mas também com os olhos daqueles que foram colonizados, seja em África, seja na América do Sul. E na verdade, isso é a melhor forma hoje de preservarmos e de potenciarmos e levarmos mais longe esta relação. E também muito importante, porque há aqui muitos brasileiros nesta sala que certamente residem em Portugal e em Lisboa. E acho que nenhum outro povo tem uma presença tão forte em Portugal e nenhum outro povo certamente tem uma presença tão forte como o brasileiro aqui na área metropolitana de Lisboa. E essa ligação, por isso não é uma ligação apenas histórica, é uma ligação que está viva, está no nosso cotidiano, entra pelos nossos cotidianos de forma muito impressiva e muito intensa. E isso significa que temos de fazer também um exercício de imaginação. A ministra Margarete falava disso, que é a forma como nós nos olhamos uns aos outros hoje. Há também uma responsabilidade de uma aprendizagem na forma como nos projetamos, porque há muito desconhecimento recíproco. Julgo que há muito desconhecimento na forma como nós olhamos
para os brasileiros e a forma como os brasileiros nos olham a nós, portugueses. E julgo que há também uma projeção de uma imagem, de certo modo, congelada daquilo que é a ideia que nós fazemos muitas vezes dos brasileiros e a ideia que os brasileiros fazem de nós. E diria que também este é o momento de descongelarmos essas imagens recíprocas. Acho que a vitalidade da nossa relação e a vitalidade da forma como os brasileiros estão cá e os portugueses estão no Brasil depende também da capacidade de tirarmos esse gelo que preserva uma identidade que provavelmente nem nunca correspondeu à identidade verdadeiramente existente, mas não é certamente a que temos hoje. Um país como o Brasil, e o Ricardo circunscreveu talvez excessivamente à música, mas isso acho que não está circunscrito à música. Nenhum país tem uma influência tão marcante na sociedade portuguesa do ponto de vista cultural como o Brasil. Isso não é apenas na música, é no nosso imaginário coletivo. E com uma coisa que eu tenho insistido muito neste tempo que levo como Ministro da Cultura, porque acho que a cultura brasileira tem uma capacidade única de derrubar uma outra barreira que eu acho que é mesmo um obstáculo muito significativo, que é a ideia de que há uma alta e uma baixa cultura. E que há uma cultura erudita e uma cultura popular. Isso é totalmente equívoco e contraproducente. E a cultura brasileira tem essa força, que é, não existe essa barreira do mesmo modo. Foi a cultura popular brasileira que irrompeu pela alta cultura ocidental, se assim podemos dizer, na segunda metade do século XX, quando a bossa nova contaminou todo o jazz. E foi isso que o Brasil também deu ao mundo, essa capacidade de quebrar a barreira entre a alta e a baixa cultura. Nós precisamos de aproximar todos da cultura como ela é de facto e como ela existe de facto, sem grandes categorizações, e isso implica, se calhar, não temos também este olhar sobre o que é a versão correta da língua que utilizamos, porque enquanto preservarmos uma ideia, estivermos presos a essa ideia de uma visão da língua correta que devemos utilizar, estamos a vedar uns aos outros o acesso a grandes nomes da cultura brasileira e portuguesa. E, portanto, da mesma forma que eu gostava que mais brasileiros conhecessem o Pessoa, o Essa de Queiroz, o Camões, a Sofia, mas muitos outros, é preciso que também muitos portugueses e muitos lisboetas conheçam os grandes nomes da literatura brasileira e que lhes dediquem a mesma atenção aos de ontem, aos de hoje e aos de amanhã. Eu queria terminar dando conta que hoje há certamente quase perto, se calhar, de meio milhão de brasileiros em Portugal. Somos um país com 10 milhões, isso dá bem conta do significado. E a sociedade portuguesa é hoje uma sociedade muito mais plural, muito mais diversa, certamente muito mais plural do que era há 50 anos em ditadura, mas também muito mais plural do que era há 20 anos e há 30, e essa pluralidade e essa diversidade, em primeiro, são um fator de enorme riqueza. Nós somos hoje uma sociedade mais rica porque somos uma sociedade mais plural e mais diversa. E não posso deixar de reconhecer que essa diversidade e essa pluralidade, essa mistura de linguagens, devemos-la muito a todos os brasileiros que vivem em Portugal. E esse tributo queria deixar porque, na verdade, a cultura é também isso. É certamente um enorme potencial de desenvolvimento local e económico, mas tem esta capacidade única de mostrar a transformação e dar conta da transformação das sociedades. E é isso mesmo, o novo sempre vem. Eu há pouco estava a lembrar-me, e agora já me esqueci de outra parte da letra dessa música que queria utilizar, mas é isso. Já não me lembro o que era. Apesar de termos feito juntos, como é que é? Todos fizemos, o novo sempre vem. Não, mas não era essa parte. Não era essa parte, era uma parte mais à frente na música, que eu há pouco lembro. São os mesmos. Então, mais. Temos. Fizemos. Somos os mesmos. Fizemos.
Os nossos pais. É isso mesmo. Muito obrigado. E, portanto, já não é apenas o Chico, é que é a Elis Regina nos resgate também. A forma mais bonita de terminar, não haveria, com certeza. Fui eu a tentar que a Margarete cantasse, não sei se... Não sei se a provocação tem... Não sei se a provocação tem eco. Pensar aqui o que pode ser, né? É porque a música para mim é uma coisa assim, né? Esse acontecimento de cantar, né? Desde pequena, né? Que eu trago isso. Minha mãe foi a primeira pessoa que identificou essa coisa de musical. Eu tinha um avô, meu avô tocava violão, pessoas simples, né? Mas meu avô trabalhava com tratamento de saveiras de madeira para fazer barcos, né? E pescadores, né? Minha avó morava numa ilha de Maré. Da parte de minha mãe, da parte de meu pai morava vem do mato, né? Tô procurando ela. Esse é melhor? Então, por favor. Então, bom, tá vindo uma aqui, vou cantar essa. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita, mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma força, é um tempo que não vale um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Ele diz que a vida é viver, ela diz que a vida é prazer. Ela diz muito que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu creio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte. Só o quê? Só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Eu quero ouvir, viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei o quê? Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. A cultura voltou. É isso aí, gente.